Olá, seja bem-vindo ao Trabalho Legal do mês de julho. Veja agora os destaques desta edição. Iniciativas modernas de gestão do MPT geram impacto dentro e fora da instituição. Mediações e conciliações. Como esses papéis são executados pelo Ministério Público do Trabalho. Iniciativas de empregabilidade que transformam vidas. A luta pelos direitos e garantias das trabalhadoras gestantes e lactantes. O enfrentamento ao assédio sexual e moral. E as conquistas obtidas por meio da atuação sindical. Fique com a gente, o TL está só começando. Tornar a gestão eficiente tendo como base a tecnologia e, como resultado, a transparência, a economia de recursos públicos e a celeridade tem se tornado uma das missões internas do MPT. Algumas dessas iniciativas de otimização estão na reportagem de Aline Campelo. O que fazemos no trabalho e fora dele influencia o planeta. E foi com essa preocupação que surgiu o programa MPT Socioambiental, com propostas sustentáveis que trouxeram resultados positivos. Houve uma redução muito grande no consumo de energia, no consumo de água, copos descartáveis. O papel, ele é reutilizado, ele é repassado para cooperativas também. Campanhas também têm incentivado servidores e o público em geral por meio das redes sociais, como no MPT na Paraíba. Em Brasília, a área de gestão de pessoas tem passado por transformações por meio de vários projetos. O projeto Gestão por Competência, o desenvolvimento de gestores e o próprio projeto de implementação da qualidade de vida no trabalho. Trabalhou bastante no sentido de que as pessoas consigam ter uma melhor percepção do que elas fazem, uma melhor organização desse trabalho. As ações de governança, elas estão alinhadas com uma agenda de sustentabilidade, do Ministério do Meio Ambiente, que a gente chama de Agenda A3P. O MPT é signatário desse compromisso. Índices de sustentabilidade, índices de reciclagem, índices de diminuição de uso de material descartável, que nós consigamos atingir níveis que estejam dentro das expectativas da construção de um país melhor. Além da capacitação, a inovação é outra marca nos processos de gestão do órgão. Trabalhando com sistemas informatizados, inovando no processo eletrônico. Na questão da gestão estratégica, o Ministério Público do Trabalho passou ano passado revisando o seu planejamento, trazendo inovação inclusive na própria maneira de executar a gestão estratégica. Entre os sistemas que contribuem para a celeridade no dia a dia estão o MPT Digital, que funciona como um protocolo online e está disponível para todo cidadão. Internamente, o Cosmos tem otimizado fluxos de vários processos. Ele interliga toda a gestão administrativa, municiando a administração com dados relevantes para a tomada de decisão. Já o teletrabalho trouxe, por exemplo, comodidade ao servidor e economia de espaço e energia ao órgão. O que eu considero benéfico nessa modalidade é que você, sem descuidar do seu trabalho, você tem a liberdade para desempenhar algumas atividades que te proporcionam satisfação. Então, no meu caso, eu tenho a companhia da minha esposa, eu tenho a companhia dos meus cachorros. Para o procurador-geral do MPT, Ronaldo Fleury, o sucesso das iniciativas se deve a um cuidadoso planejamento. Quando as decisões vão ser tomadas, todo um trabalho, um estudo, não só as propostas, mas como questões da própria operacionalização do que já existe de uma outra forma. A participação do MPT em conciliações e mediações tem feito a diferença no judiciário e na vida do trabalhador. Um dos benefícios é a resolução rápida de conflitos.
processo trabalhista pode tramitar por anos na Justiça. De acordo com o Tribunal Superior do Trabalho, a média é de 7 meses, apenas no primeiro grau. Essa espera, que muitas vezes traz angústia para as partes, pode ser evitada por meio de mediações e conciliações. Quando há um interesse coletivo, o MPT pode atuar para que haja um acordo entre os envolvidos. No Distrito Federal, ônibus com motor traseiro passaram a ser obrigatórios, após consenso entre o Ministério Público do Trabalho e o governo local, que pôs fim a 14 processos em tramitação no Judiciário. Esse tipo de veículo produz pouco ruído para o profissional e reduz doenças ocupacionais. O trabalhador luta para melhorar a sua qualidade de vida, o patrão luta para aumentar o seu capital. Então esse cabo de força não chega a lugar nenhum até o momento que tem que vir uma terceira mente, uma terceira filosofia de vida e sair daquele conflito. Eu considero a participação do Ministério Público fundamental nesses conflitos. Os acordos fechados com o apoio do MPT não beneficiam apenas o trabalhador e o empresário, mas toda a sociedade, como explica o diretor-geral do Sindicato dos Rodoviários de Brasília. Desde a nossa database, que nós mandamos as pautas de negociações para o Ministério Público do Trabalho, ele tem nos ajudado a conseguir fechar a nossa convenção coletiva, de forma que o trabalhador não tem feito greve nem tem perca salarial. Já no estado de São Paulo, uma conciliação entre o MPT e a Brasilite possibilitou a doação por parte da empresa no valor de 25 milhões de reais. O dinheiro vai ser utilizado para a construção de uma clínica. A unidade de saúde vai atender trabalhadores expostos ao amianto, substância banida pelo STF em 2017. O que a gente objetiva, na verdade, no final das contas, é fazer com que o trabalhador seja o maior beneficiário. E a conciliação promove isso de uma forma mais rápida. O vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho avalia que mediações e conciliações são os caminhos mais rápidos para resoluções de conflitos. Nós temos uma parceria muito importante com o Ministério Público do Trabalho aqui na vice-presidência. No ano passado, nós recebemos 17 pedidos e fechamos 16 acordos totalmente. E a intermediação do Ministério Público foi muito sensata, muito necessária para que nós saíssemos do impasse. A Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho, também conhecida como CONAFRET, foi criada em 2003 e representa um dos 8 pilares de atuação do Ministério Público do Trabalho. Entre os objetivos estão promover, supervisionar e coordenar ações para coibir a precarização das novas formas de contratação e, assim, garantir o respeito aos direitos fundamentais do trabalhador, o que inclui combater irregularidades em cooperativas intermediadoras de mão de obra e enfrentar terceirizações ilegais, pejotizações, falsas parcerias empregado-empresa, entre outras. Acesse o site da Procuradoria-Geral do Trabalho, procure por áreas de atuação, clique em fraudes trabalhistas e tenha acesso a notícias, campanhas e material didático exclusivo e gratuito produzido pelo MPT. Ainda sobre fraudes trabalhistas, recebemos uma dúvida de Brasília sobre esse tema. Acompanhe comigo. Oi, meu nome é Gabriele, eu falo daqui de Brasília e eu gostaria de saber o que a legislação entende por fraude trabalhista e como funciona a rescisão indireta. A fraude ao contrato de trabalho ocorre quando uma empresa admite um empregado, porém não registra sua carteira, argumentando que esse trabalhador é um autônomo ou um prestador de serviço. Todavia, se esse empregado de fato trabalha cumprindo ordens, tendo uma jornada de trabalho sob o comando disciplinar do empregador, essa pseudocontratação como autônomo ou prestador de serviço pode ser declarada nula na Justiça do Trabalho, uma vez demonstrados os requisitos da relação de emprego. É isso que determina o artigo 9º da CLT, que considera nulas essas contratações fraudulentas. A rescisão indireta do contrato de trabalho é uma forma de justa causa que o empregado pode dar ao patrão quando o patrão comete uma falta grave, ou seja,
quando ele deixa de pagar salários, quando ele trata o empregado com rigor excessivo, quando ele expõe o trabalhador a riscos ou a problemas de saúde ocupacional sem fornecer equipamentos de segurança. Em hipóteses como essa, o trabalhador ele pode rescindir o contrato alegando esta justa causa do patrão, bastando para isso ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho, pedindo que o juiz declare o rompimento do vínculo por culpa do empregador. E você, tem alguma dúvida relacionada ao direito do trabalho? Basta gravar um vídeo com o celular na horizontal e enviar para o endereço que aparece aí na sua tela. E logo depois do intervalo você vai ver como o MPT tem atuado na promoção de melhores condições de trabalho para gestantes e lactantes. Para muitos brasileiros, ingressar no mercado de trabalho é um grande desafio, não só pelo momento econômico vivido pelo país. A discriminação e o preconceito acabam reduzindo ainda mais as oportunidades. E foi por isso que o MPT criou projetos para estimular a empregabilidade para quem mais precisa. A minha vida, através do curso Cozinha Boss, me deu uma luz, me deu uma esperança, porque antes eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida profissional, eu não tinha uma ideia, então foi difícil para mim. Kelvin foi um dos participantes do projeto Cozinha e Voz Empregabilidade Trans, iniciativa do Ministério Público do Trabalho que busca capacitar transexuais como ajudantes de cozinha e facilitar a entrada no mercado de trabalho. No Ceará, adolescentes que cumprem medidas socioeducativas ganharam uma segunda chance por meio de um outro projeto, o Recomeçar, que busca a inserção desses jovens no mercado de trabalho. Já temos 60 adolescentes que foram atendidos até aqui, em 4 turmas, cada turma de 15 adolescentes. Melhoraram a autoestima, abriram os horizontes e alguns até já conseguiram a inserção no mercado de trabalho como aprendizes. Em Brasília, pessoas com deficiência, as PCDs, são contempladas por meio de iniciativas apoiadas pelo MPT, como o Dia D de Inclusão. O projeto funciona como elo entre empresas e profissionais. Já no estado de Goiás, o projeto Longe das Ruas, Perto dos Sonhos, atende pessoas que, mesmo não tendo onde morar, querem se capacitar e ter uma profissão. O MPT também oferece cursos para mulheres negras e que cumprem pena no regime semiaberto. Paralelamente a todo esse processo de formação humana, qualificação técnica, o Ministério Público do Trabalho ele realiza audiências coletivas com atividades econômicas do segmento para o qual esses grupos estão sendo qualificados, para que consigamos a inclusão formal no mercado de trabalho. Aqui em Brasília, o órgão lançou o Plano de Trabalho de Promoção da Igualdade e da Empregabilidade LGBT, que visa qualificar e promover a inclusão no mercado de trabalho. A proposta é conscientizar a sociedade a respeito da causa. Além de fazer uma conscientização ampla e fazer qualificações específicas a partir até de destinações de multas e de recursos de taxas para qualificações específicas para um grupo vulnerável, que principalmente é trans, mas a gente também quer que tenha um fomento e uma conscientização das empresas para que elas não coloquem mais barreiras na empregabilidade. A cantora Daniela Mercury foi a Brasília para demonstrar apoio a estas iniciativas do MPT, da OIT e de outras instituições parceiras. Uma forma de incentivo a quem se sente discriminado de alguma forma ao tentar entrar no mercado de trabalho. Acredita em si, né? A gente está aqui para reforçar, vocês estão aqui representando a comunidade, para mostrar que todos são livres e iguais e que a gente tem direito a um emprego digno, não importa se você tem uma situação de muito sofrimento, muita opressão, busque o apoio do Ministério Público do Trabalho. Mais de 68% das mulheres brasileiras com idade a partir de 15 anos têm no mínimo um filho. Além disso, 39% delas chefiam lares.
Diante desses dados, o MPT busca fomentar políticas públicas que reforcem o amparo da legislação trabalhista a gestantes e lactantes. Tanto a gravidez quanto o período de amamentação são momentos que unem mãe e filho. Por isso, quanto mais próximos os dois estiverem, mais qualidade de vida terão. Esse é o caso de Clara e Pedro, de 7 meses, que passa a tarde no berçário do trabalho dela. É muito importante para dar continuidade à amamentação, porque se eu estivesse em outro lugar, ele ia passar a tarde toda sem mamar. O local tem capacidade para 30 crianças e fica na sede do Ministério Público Federal, em Brasília, e traz uma proximidade que não tem preço, segundo a jornalista. A outra questão é a questão da proximidade mesmo. De, olha, qualquer coisa, meu filho está lá embaixo. Te dá uma paz, uma segurança muito grande. Por lei, mães trabalhadoras têm direito à licença maternidade, estabilidade no emprego e dispensa para consultas e exames, entre outras garantias. Além disso, para a Isis, ter os laços com a filha fortalecidos pela Fiocruz, órgão onde trabalha, foi essencial para superar os traumas da gravidez de risco. Essa fase da amamentação, num retorno ao trabalho, também é complicada e é difícil, né? Então é importante o apoio do trabalho, da instituição também, para ter um olhar diferenciado para essa mulher que está passando por esse período. Mas essa realidade não corresponde à maioria das trabalhadoras brasileiras. O que é um direito passa a ser tratado indevidamente como privilégio. Não é um privilégio, é um direito legal que toda gestante, toda mulher que acabou de ter seu filho teria, né? Teria que ter e, portanto, acho que esse direito tem que ser expandido. A última iniciativa foi o Plano de Proteção às Trabalhadoras Gestantes e Lactantes, que propõe, além de locais adequados para a amamentação, licença em caso de aborto, revisão de prazos para licença maternidade e paternidade, retorno ao trabalho com redução de jornada, campanhas de conscientização, entre outras ações. Esse plano ele visa também mudar um pouco o imaginário popular que existe ainda em alguns segmentos do nosso país, que a responsabilidade pela criação dos filhos é da mãe, quando na verdade a responsabilidade é da unidade familiar como um todo. Outra conquista saiu daqui, do Supremo Tribunal Federal. Os ministros consideraram inconstitucional o item da reforma trabalhista que permitia o exercício de atividade insalubre por mulheres grávidas e lactantes. Que todas as mulheres possam ter essa oportunidade, que tenham a informação, que exista mais campanha institucional sobre a amamentação. Nem todas as mulheres sabem amamentar, nem os bebês sabem mamar. O início da amamentação é muito difícil e muitas mulheres que não têm essa informação acabam desistindo. Então a gente quer também, com esse plano, tentar mudar um pouco esse paradigma que tem no nosso país de que a gravidez é um problema para a mulher trabalhadora, quando na verdade não é. Também está previsto o lançamento da edição número 38 da série MPT em quadrinhos, intitulada Proteção à Gestante e à Lactante, no site mptemquadrinhos.com.br. E logo depois do intervalo você vai ver o enfrentamento ao assédio sexual e moral. Imagine ter que lidar diariamente com humilhações, constrangimentos, violência psicológica e outras formas de coação. Essa é a realidade de pelo menos metade dos trabalhadores brasileiros que, segundo pesquisas recentes, já foram vítimas de assédio moral e sexual. Tudo que ele mandava eu fazer, ele ficava me ameaçando me demitir. Qualquer errinho que eu cometia. Uma situação difícil de esquecer e superar. Esta mulher conta que ao chegar ao dia do pagamento do salário, seu antigo chefe jogou e espalhou o dinheiro pelo chão da empresa. Se eu não pegasse o dinheiro, eu não ia ter meu salário,
ele ficou esperando eu catar para ver aquela humilhação e aí foi horrível. Ela não denunciou o assédio moral vivido e por isso os números podem não corresponder à realidade. Mas oficialmente, em 2018, 56 mil ações envolvendo a prática tramitaram na Justiça do Trabalho. O assédio moral é toda e qualquer conduta abusiva e reiterada que atente contra a dignidade do trabalhador, com o intuito de humilhá-lo, constrangê-lo, abalá-lo psicologicamente ou mesmo degradar o ambiente de trabalho. Esse tipo de conduta não é crime, mas pode virar. Aqui no Congresso Nacional tramita um projeto de lei que prevê pena de até 2 anos de prisão e multa para quem praticar assédio moral. Sobre o tema, o Ministério Público do Trabalho registrou mais de 29 mil denúncias nos últimos 5 anos. Ajuizou mais de 800 ações e firmou cerca de 3 mil termos de ajustamento de conduta. Mas o órgão tem ido além e investido em campanhas e material pedagógico de acesso gratuito, como cartilhas e revistas em quadrinhos disponíveis no site do MPT. Outra preocupação é o assédio sexual, que resulta em uma denúncia por hora em todo o judiciário brasileiro. O assédio sexual é a conduta de natureza sexual, manifestada, seja fisicamente por palavras, gestos ou outros meios, como também por propostas, ou impostas a pessoas contra a sua vontade. Situação vivida por esta trabalhadora. A Angela me puxou pela cintura e falou: todas as meninas que trabalham aqui dão pra mim, e não vai ser você que não vai dar. O assédio, ele tem várias áreas de dano. Uma vez que essa relação disfuncional pode afetar o meu fisiológico, pode afetar o meu emocional, pode afetar a minha performance no trabalho. Por isso, a denúncia por parte da vítima tem um papel importante. É muito importante que as vítimas, seja do assédio moral ou do assédio sexual, não se calem. Então, elas podem fazer denúncias, seja através dos sites do Ministério Público do Trabalho, E é muito importante que essas práticas sejam denunciadas para melhorar o ambiente do trabalho. Um evento promovido pelo Ministério Público do Trabalho em São Paulo reuniu crianças de escolas da rede pública de ensino para atividades de conscientização sobre o trabalho infantil. A iniciativa marcou a assinatura do termo para a implementação do projeto MPT na escola e o lançamento da campanha que você vai ver agora. Era uma vez um menino chamado Beto que vivia de catar latinhas. Mas um dia foi chamado na fábrica de seu Elias para dar uma ajudinha e acabou ficando. Tirar ele da rua parecia uma coisa boa. Aquela história de que é melhor trabalhar do que roubar. Seu Agenor não concordava. Nessa idade, uma criança precisa brincar e estudar, claro. Mas com tanto trabalho, era impossível. Sem tempo para descansar, Beto ficou doente. E sentindo falta do garoto, os chefes foram atrás dele. Chocado com aquela realidade, seu Elias percebeu que podia fazer mais por aquelas famílias. E assim, tudo mudou. A empresa cresceu, a comunidade melhorou e todo mundo saiu ganhando. As oportunidades fazem toda a diferença na vida de qualquer criança. Prestar assistência jurídica, desenvolver atividades de representação e atuar em negociações coletivas são algumas funções dos sindicatos. De acordo com o Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, são mais de 11 mil instituições desse tipo na defesa dos direitos dos trabalhadores no Brasil. E o MPT também atua para reforçar a liberdade e as boas práticas sindicais. Defesa. Esta é a palavra que vem à mente do técnico de administração, Abílio Filho, quando ele lembra do sindicato onde é filiado. O sindicato, ele teve uma contribuição muito importante na minha vida profissional.
A questão da defesa, muitas vezes eu busquei no sindicato a defesa dos meus direitos. O grande instrumento político, econômico e social para o trabalhador. Já para Marli Rodrigues, que preside o sindicato, a palavra preferida é liberdade. A importância em discutir a liberdade sindical é justamente para a gente conseguir mantê-la. A liberdade sindical ela precisa estar em pauta para que os direitos e conquistas dos trabalhadores, eles continuem sendo direitos e conquistas. Porque quando você defende a liberdade sindical, você está defendendo a existência de um instrumento poderoso e histórico de luta. Em 2018, o Ministério Público do Trabalho recebeu 823 denúncias de atos antissindicais, quase o dobro das recebidas em 2017, quando houve 472 registros. Daí a importância de incentivar a liberdade sindical. A gente procura incentivar essa associação e essa participação. Por quê? Porque da efetiva participação dos trabalhadores nas entidades sindicais é que essas terão força efetiva para promover a defesa dos interesses e dos direitos desses trabalhadores. É uma obra sobre discriminação, sobre igualdade, sobre direitos humanos, com a perspectiva da mulher. A mulher fazendo uso do seu local de fala, do seu espaço de fala. Nós somos, então, 26 autoras, são 25 procuradoras do trabalho e uma promotora de justiça, escrevendo sobre mulher, sobre gênero, sobre igualdade, sobre o que nós precisamos fazer ainda para alcançar a plena igualdade de oportunidades. E uma pretensão dessa obra também é trazer o conhecimento para aperfeiçoar nossa própria atuação, o nosso dia a dia. O papel do MPT com relação à discriminação da mulher e a mulher no trabalho não é um papel já pronto, já desenhado e acabado. Né? Quando a gente fala em direitos sociais, em conquista de direitos humanos e a atuação do MPT, que é um MP social, a gente sempre pensa no que ainda falta fazer, no que precisamos pavimentar, no que a gente ainda precisa evoluir. E essa obra ela traz esses desafios também. Né? O que o MPT e o Ministério Público como um todo ainda pode avançar para garantir o direito da mulher no trabalho e para garantir que o trabalho seja realmente um fator de inclusão, de saúde, de dignidade, de reconhecimento da mulher. Outras informações sobre o Ministério Público do Trabalho você encontra no site www.mpt.mp.br e também em nossas redes sociais. Até o próximo programa. Tchau!